Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação. E por que eu vim trazer esse assunto aqui, né? A gente começou aqui em São Carlos um grupo para pais e mães, né? De crianças com altas habilidades e superdotação, tá? Chamado Integra. Eu coloquei isso lá no Instagram e algumas pessoas fizeram algumas perguntas sobre como identificar, a partir de que idade a gente pode pensar e quem a gente vai procurar quando a gente acha que o nosso filho pode ter altas habilidades, tá bom? E aí, a primeira coisa que eu queria trazer é que a minha posição, né, quando eu falo sobre esse assunto, vem muito de uma posição de mãe de uma criança com altas habilidades, tá? E começou a procurar sobre isso, a estudar sobre isso a partir do ano passado, quando a gente fez a identificação. Então, muita coisa do que eu vou trazer tem muito a ver com a minha experiência com meu filho, tá? Tem muitos profissionais que trabalham com isso há muito tempo e que conseguem ter um olhar e fazer essas avaliações. Eu já vou contar quais são eles, tá bom? Então, quando é que a gente pensa que o nosso filho pode ter altas habilidades, né, ou superdotação? A gente vai pensar nisso quando a criança, já desde cedo, né, nos mostra ser um pouquinho diferente, ter um desenvolvimento um pouquinho diferente das outras crianças ao redor. No sentido de ser uma criança que pode ter atingido marcos de desenvolvimento mais rápido, então uma criança que falou muito rápido, né, ou que andou muito rápido, que pode ter tido algum problema de sono quando era muito bebezinho, né, uma dificuldade muito grande de dormir, são sinais lá no comecinho, tá? Quando começa a falar, é uma criança que tem um vocabulário muito grande, então crianças que chamam atenção, né, com 2, 3 aninhos de idade, já formam frases, já contam histórias, já usam palavras incomuns para a idade deles, tá? Crianças que têm interesses fora do comum, por exemplo, meu filho, com 3 ou 4 anos, pediu para minha mãe um modelo molecular de presente de Natal. Né? E ele gostava muito dessa coisa da ciência, se interessava muito por esse tipo de assunto. Não gostava de assistir Peppa Pig, Galinha Pintadinha, e gostava de assistir vídeos de ciência, vídeos de matemática, de explicações, né? São crianças que são muito curiosas e elas estão o tempo todo perguntando e questionando tudo ao redor, tudo. Então elas querem saber o motivo para tudo. E elas não se contentam com explicações básicas. A gente precisa explicar e explicar de novo e aprofundar a explicação. Não adianta a gente só falar é assim porque é assim, né? A gente precisa realmente dar argumentos para essas crianças. Por elas serem muito questionadoras, elas podem até as pessoas acharem um pouquinho chatas, porque elas vão mesmo questionar, elas vão querer entender o porquê das regras e o porquê de tudo está acontecendo ao redor delas, tá bom? Outra coisa que faz a gente pensar, né, que a criança pode ter altas habilidades, são as crianças que vão muito bem na escola, então tem um desenvolvimento escolar muito bom, aprendem com muita facilidade, muito rapidamente, então tem uma memória assim extremamente grande, então você fala, nossa, como é que ele lembrou daquilo que eu falei há 2 anos atrás, né? E na escola eles têm essa facilidade de aprender muito grande, tá? Que muitas vezes pode gerar um problema, já que eles podem ficar entediados durante as atividades escolares, né? Isso aconteceu com a gente. Então, a criança pode ficar extremamente entediada, não vê sentido naquilo, e ela acaba passando por uma criança bagunceira, desatenta, porque ela começa a pensar em outras coisas, ou a ter explosões de raiva, porque ele não está sabendo lidar com o tédio. Inclusive, o tédio é uma das coisas que as crianças com outras habilidades menos gostam. Então, é uma coisa que incomoda muito. Então, o tempo todo precisa estar pensando e raciocinando, sabe? Enfim, tá com a cabecinha trabalhando ali o tempo todo, tá? As crianças com outras habilidades a gente pode ter um olhar para elas como se fosse só coisa boa, né? No senso comum, são gênios, né? São crianças que têm alto potencial, que conseguem fazer coisas diferentes, que são muito inteligentes, né? Mas é bom a gente lembrar que também podem ter algumas alterações comportamentais, e são muitas, que podem acabar sendo desafios para as famílias e para as escolas e para todo mundo que convive, tá? Uma das coisas que podem acontecer é que elas são muito perfeccionistas. Então, quando acontece de errar alguma coisa, né, elas podem explodir, rasgar, e não consigo lidar com isso, né? Elas podem ter uma dificuldade de lidar com as emoções,
e uma maturidade emocional que pode ser menor do que a idade cronológica delas. Então a gente pode ter esse contraste de crianças que têm o raciocínio lógico, né, a questão cognitiva muito avançada, mas uma maturidade emocional aquém, né? Então elas podem não saber lidar muito bem com questões relacionadas a emoções e elas precisam de ajuda também para isso, tá bom? As crianças também podem ser muito emotivas, então elas podem ter um olhar para questões que para a gente são tranquilas, né? Para os adultos, para a maioria das crianças são bem tranquilas, mas que para elas trazem um sofrimento muito grande. Isso tem a ver com uma facilidade de fazer uma empatia muito enorme, né? Então, por exemplo, em casa, meu filho assistindo um desenho, um filme, né? E acontece alguma coisa mais tensa, alguma coisa mais com alguma coisa mais triste, né? Mesmo desenhos infantis isso acaba acontecendo. E ele chora por horas, ele fica muito triste, ele fica com raiva, ele fica bravo, porque onde já se viu colocarem isso no filme, né? Elas podem ter um senso de justiça muito grande, então quando acontece alguma coisa fora do que elas entendem como certo, né? Elas podem ver isso como algo muito ruim, e isso provocar, inclusive, explosões emocionais e inconformidade, né? Com o mundo ali ao redor, tá? Elas podem ter dificuldade de fazer amigos, preferirem brincar com crianças mais velhas ou até com adultos, porque essas crianças vão ter assuntos que se aproximam mais dos gostos delas, né? Da forma de pensar delas também. E muitas vezes elas acabam por ter uma imaginação muito grande, né? Muito forte. Meu filho falava, mãe, minha imaginação é muito forte, às vezes eu quero que ela não seja tão forte assim, né? Elas acabam inventando muitas brincadeiras e com muitas regras, e que muitas vezes a criança da idade não vai entender. Então elas acabam indo para brincar mais com crianças mais velhas e adultos, né? A imaginação deles realmente é uma coisa muito impressionante, eles conseguem criar mundos inteiros dentro daquela cabecinha, né? E conseguem ficar ali presos por bastante tempo. Outra coisa que elas podem ter, falando em bastante tempo, né? É que quando tem um assunto que elas gostam muito, elas vão focar naquele assunto. Isso pode ser confundido mesmo com o hiperfoco, por exemplo, do autismo, e elas vão pensar só naquele assunto, elas vão conseguir ficar horas pensando naquilo e fazendo projetos sobre aquilo, né? Mas depois elas podem mudar esse assunto, elas conseguem fazer essa transição, né? E conseguem ir pulando de assuntos para assuntos, tá? Eu tô falando bastante da parte cognitiva e a gente hoje em dia entende que altas habilidades são habilidades, né, acima do comum em várias áreas, não só cognitiva, né? A gente pode ter altas habilidades em dança, em música, né? Em como lidar com as pessoas. Então, a gente pode também ter esse olhar, tá? Como é que é feita, então, a avaliação? Se eu acho que meu filho pode ter altas habilidades, né? Se eu percebo que ele é uma criança diferente, uma criança que pensa diferente, a gente vai procurar, então, um profissional, tá? Você pode conversar com o pediatra, mas os pediatras não são capacitados para fazer a avaliação das altas habilidades. A gente consegue olhar, né, principalmente quem conhece, consegue perceber alguns sinais, consegue reconhecer se faz sentido ou não, tá? Mas quem faz essas avaliações são os neuropsicólogos e psicopedagogos, tá bom? Que são preparados para fazer. É uma avaliação bastante extensa e é importante que ela seja muito cuidadosa, porque junto com essas habilidades extremas aí, né, que é o que eu estava contando, que é a parte boa da criança ir muito bem na escola, da criança aprender muito facilmente, a gente pode ter essas alterações comportamentais associadas e que muitas vezes podem fazer com que a gente confunda com outros diagnósticos. E as coisas também podem estar ligadas, a gente pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode confundir uma criança com outras habilidades, com autismo, com TDAH, ou com TOD, com outros diagnósticos ali psiquiátricos, né, que precisam ser olhados, precisam ser tratados. Elas podem ter as duas coisas, inclusive. Então, é importante que essa avaliação seja feita com muito cuidado, com muito carinho, para que a partir dessa avaliação, que a gente vai olhar para o que é bom, né, para o que tá legal e para o que está com dificuldade, a gente consiga encaminhar para melhor acompanhamento, tá? E que geralmente vai passar aí por um acompanhamento junto com a escola, junto com a família e por psicoterapia também, tá bom?
Então, se você acha que seu filho possa ter, né, alguma questão de altas habilidades, procure, converse com profissionais que entendam, pode falar com a escola, né? Algumas escolas sabem também como lidar com isso e vão ajudar eles a passar por essa vida de uma forma mais tranquila, mais suave, com todo mundo entendendo melhor, né? Como eles funcionam, tá bom?